Boa Oli- noite, Olá, Lívia, boa noite. tudo Então, bem? tudo bom? Chegamos aqui, mais uma live. O pessoal tá entrando aí, né? Paulo Roberto Guedes, como está, Paulo? Né? Boa noite, pessoal. O som tá bom? Tá me ouvindo bem, Ricardo? Eu estou te ouvindo bem, tá até um pouco Ótimo. alto. E o meu som, tá bom? Tá legal pra mim. Vamos ver Uhum. Boa noite, Luciana. Boa noite, Luciana. Então, você leu o texto? Lívia leu, né? O texto foi impactante. Era para ser inquietante, né? Ah, Era para ser inquietante inquietante. também, claro, claro. Se foi Eu, impactante, impactante para o bem. imediatamente eu fiquei pensando se eu já tive problema com o meu ego, se ele já me atrapalhou nos meus relacionamentos. Eu fiquei Eu, tentando resolver meu passado. eu tenho certeza que sim, porque todos nós enganchamos nisso, né? Em Esse algum momento isso vai acontecer, né? é o nosso ponto crucial, né? Então, é, enquanto o pessoal vai entrando aí, né? A gente vai conversando aqui. Eu lembrando que depois a gente vai evitar qualquer erro aqui para a gravação amanhã, né? Subir lá para o YouTube. Isso. Isso, né? As pessoas vão Esse poder tema amor, assistir. esse tema amor você escolheu em sequência da última live ou foi um tema que você pensou para É, finalizar o ano? pois é, as coisas foram acontecendo, né? O tema da última live tinha a ver com a questão do amor. Eu não vou enfocar exatamente como eu enfoquei na última live, mas é uma espécie de continuação, né? Uhum, Esse é um tema que eu não sou mais especialista nesse tema do que você ou do que qualquer pessoa, né? Eu tenho certeza que o amor é um tema que interessa a todos nós, tanto que todo mundo tem, consciente ou inconscientemente, uma, uma posição psíquica em relação ao amor, né? Uns dizem que querem ficar longe, que o amor não interessa, uns não, dizem que nunca pararam para pensar sobre isso, outros estão em busca de um grande amor, né? Como se a realização da vida estivesse só aí, né? Outros tomam a questão do amor como uma questão de vida, né? Então, eu não sou exatamente um especialista no assunto, eu só resolvi pensar sobre ele a uhum, partir dos referenciais teóricos que eu tenho, né? E como a gente está aí numa época de muitas guerras, né? A gente uhum. tem guerras psicológicas, as guerras de internet, as guerras pela verdade, as guerras por uma supremacia ideológica. Então, a pergunta que se abre, né? Será que o amor é capaz de conter as guerras ou de acabar com elas, né? Então, eu tenho aqui mais perguntas até do que respostas, né? E Ó, reflexões a respeito, né? Então, a gente pode considerar que esse é um tema que nos afeta tanto o tema do amor como o tema do ego, né? O que nós somos, o que pensamos que somos, né? Ego no sentido de eu, né? Eu diria que todos nós somos neuróticos, né? Todos nós, ou pior, né? Podemos ser coisas piores, depende, né? Tem problemas mais graves do que as neuroses, né? Nós estamos sujeitos a muitos sofrimentos, né? Se você perguntar a alguma pessoa assim, você nunca sofreu, né? E ela vai dizer, bom, se ela for honesta, ela vai dizer, claro que eu já sofri, né? Então, a gente está numa realidade sofrida, né? E a gente é sofrível, né?
Então, eu não estou aqui apresentando, tipo, como a gente vê no YouTube, no Instagram, né, 10 receitas, 10 coisas que se você fizer, né, você vai resolver sua vida amorosa, né? Como isso é uma questão tão complexa, né, difícil de você ter uma receita que as pessoas possam aplicar, né? Então, Uhum. o que eu estou trazendo mais são reflexões, né? Eu quero cutucar, quero provocar, né? Quero provocar que as pessoas reflitam e possam elas acharem seus recursos, elas acharem seus meios, né? Quando a gente tem referências para pensar sobre uma questão, né? A gente tende a pensar melhor sobre ela, né? Sobre essa questão. Então, não se trata aqui de achar que a gente vai ter uma receita, vai sair, vocês vão sair daqui com o Ricardo ensinou a fazer isso, isso, isso. Eu posso ensinar exercícios de respiração, técnicas corporais, técnicas psicológicas, coisas que ajudem a pensar sobre si mesmo, né? Mas isso, nesse momento, não é o mais importante, né? O mais importante é que a gente tenha a mente aberta, que a gente se abra para pensar a questão e para ver de que maneira a gente se implica, né? É, de que maneira a gente se implica nessa questão do amor, né? Então, vamos lá. O amor pode ter várias manifestações, né? Então, a gente pode pensar no amor como uma ideologia, o amor por uma causa, né? O amor pelos filhos, o amor pela família, né? O amor pelo trabalho, o amor pela ciência, pelos estudos, pelo conhecimento, né? O Reich dizia que amor, trabalho e conhecimento são as fontes das nossas vidas, né? E essas fontes é que deveriam governá-las, né? Então, nesse Uhum. sentido, eu sigo essa ideia reichiana de tentar mostrar de que maneira a gente pode viver essas coisas que são fontes de vida, desde um lugar mais equânime, né, mais equilibrado em relação ao que é a vida em si e ao que é viver, propriamente dito, né, o que é o viver. Né. A gente vai se ater um pouco mais a essa manifestação que é do amor a dois, né, o amor entre duas pessoas. Né, mas essas referências que eu vou colocar aqui, elas têm implicações também em relação ao trabalho, em relação ao conhecimento, em relação às coisas que implicam no nosso jeito de viver, né? Então eu diria o seguinte, que é, o amor seria uma espécie de força, né? Uma força que a gente tem. O amor é pulsátil, né? Então, o amor depende da nossa coesão corpo-mente, né? O amor depende da nossa capacidade de sentir as coisas, né? Então, será que o amor teme? O amor teme alguma coisa, né? Eu diria que sim. Que a primeira coisa que o amor teme é o ego do amante, né? O ego do próprio, daquele que está amando, né? E teme o ego do seu objeto de amor, né? E por quê, né? Porque parece que o amor precisa de um ego para administrar, né, a sua grandeza, a sua tendência à expansão, a sua tendência a nos levar para dimensões maiores do que aquelas que nós somos capazes de reconhecer, né? Então, se a gente pensar que a gente vive no estresse, né, no luta ou fuga, tá lutando pela sobrevivência, né, a maioria das pessoas carrega uma tensão no corpo muito grande, né? E essa tensão, ela tem relação com uma maneira de ser, com o caráter de cada um, que é a forma como a gente administra essas tensões, né?
E isso muitas vezes é uma barreira contra a possibilidade de se perceber essas dimensões mais amplas dessa pulsação interna que é o amor, né? A gente precisa ter uma certa coragem para se abrir, para confiar, né? Então, se a gente pensar no amor como uma instância energética, né, como algo muito básico, é uma é, essa coisa precisa, o amor precisa de confiança, né? Olivia, eu não sei se a sua internet travou. Você continua me ouvindo? Deu Mas uma já voltou. travadinha, né? Apareceu aquela bolinha girando aqui na sua tela. Então, eu estava falando que a importância de que o amor enquanto, né, uma função em nós pede que a gente confie nele, né, e não que a gente desconfie dele, né. Uhum. Isso pressupõe que a gente possa se entregar, né, que a gente possa reconhecer e se entregar. Não de uma forma controladora, né, para tentar idealizar esse amor. Quando o amor aparece na vida da gente, né, a gente aparece em relação a alguém ou em relação a algo, né? Isso requer abertura, requer confiança, requer uma capacidade de se absorver essas sensações, né? É como o bebê que absorve as sensações da amamentação, né? E a mãe que amamenta, ela também absorve as sensações de prazer, né? Isso é um ato dos atos mais generosos que o ser humano é capaz de cumprir, que é a amamentação, né? Veja o quanto que uma mulher se sacrifica, né? Ela sacrifica a sua liberdade individual, sacrifica seu sono, ela sacrifica a sua liberdade de escolha, né? Porque um bebê chora e ela vai e atende, né? Se isso não for um ato de amor, né, o que, que é isso? Né? Não dá para entender, né, essa doação. Mas algumas mães neurotizadas, algumas mães sofridas, encoraçadas, tensas, que estão presas na luta ou fuga, foram capazes de gerar filhos, mas não foram capazes de experienciar essa doação, né? Então, muitos adultos trazem uma, uma uma memória ruim dessa experiência de dar e receber, né? Houve algum fracasso nessa troca amorosa, mãe-bebê. Isso não foi uma função que aconteceu muito bem, né? Isso não se estabeleceu bem. E aí a gente vai ver que essas relações passaram a se estabelecer de uma forma que a gente chama de neurótica, na falta de um termo melhor, né? Neurótico porque tem a ver com a dificuldade de se estabelecer uma relação direta entre o ato de dar e receber, né? Quanto mais complicada é a relação, quanto mais cheia de desconfianças, de inseguranças, cheia de agressão, né? Agressão e negligência, mais neurótica ela tende a ser, né? E, em vez de entrega, né, a pessoa adulta vai acabar se tornando uma controladora, né? E é aí que o ego começa a ser importante, né? Porque o ego se forma nessa fragilidade, numa batalha contra o desamparo, contra as angústias da amamentação, do primeiro ano de vida, né? Da formação da sua identidade, né? Então, quando o ego se forma, e ele se forma como uma defesa contra algo que é muito ruim, que é percebido como avassalador, destrutivo, traumático, né? Ameaçador. Então, esse ego, que pode assumir várias formas, né? Como eu disse ali no texto, né? O ego pode ser soberbo, mas ele também pode ser solidário, né? Ele pode ser agressivo, mas ele pode ser passivo, né? Ele pode ser doador, mas ele pode ser exigente, ele pode ser orgulhoso, né?
ele pode ter diversas formas, ele pode aparecer em cada pessoa de acordo com a estrutura de caráter de cada um, né? E aí a gente vai ver as várias faces do narcisismo, né? Como eu já expliquei em outras lives, né, o narcisismo, ele, como dizia o Reich, ele tem uma versão superior e uma versão inferior. A gente traz o sentimento de inferioridade da relação de dependência com a mãe, né? E essa relação que forja, onde o ego se forja, né, é uma relação muito ambivalente, né? Você precisa de alguém e você quer sua independência, sua autonomia, né? Eu já vi crianças pequenas começando a comer, sem nenhuma coordenação motora, que não queriam que a comida fosse dada na colher. Elas queriam pegar a colher e botar na boca. Já começa ali uma fúria de autonomia, né? De eu faço, eu Tão consigo, cedo. né? Tão cedo, muito cedo, né? Às vezes, com 2 anos de idade, as crianças são extremamente impulsivas, acham que podem tudo, se põem em riscos muito grandes, né? 2, 3 anos, né? Elas querem provar que elas são capazes. Há uma rivalidade e há uma força desmedida aí, né? Nessa base da formação do ego, né? E claro que a gente vai se desenvolvendo e muitas funções vão se estabelecendo, né? E essas funções que vão se estabelecendo vão permitindo um certo equilíbrio nesse jogo de forças. Aí, quando a gente está diante lá com uma pessoa adulta, né, que está diante de uma relação de amor, né, diante de uma da possibilidade dela ser convidada a se entregar, né, ela sente medo, né, o medo de se entregar, o medo da entrega amorosa. Aí quais são os medos, né? Medo da rejeição, medo do abandono, medo da traição, medo da humilhação, né? Medo de ser negligenciado, de não ser visto, né? O que acontece quando uma pessoa está apaixonada, né? Ela olha toda hora para ver se está mandando mensagem, se o outro está ligado, né? Aquele desejo fusional que toma na paixão, né? É, é muito forte, né? E afeta, desperta as nossas feridas narcísicas, né? Que cada um tem mais ou menos administrável, né? Tem gente que não suporta, né? Aí, quando a pessoa entra numa relação de amor que dispara esses sofrimentos, né? Porque a busca de simetria, né? Logo se depara com a assimetria dos egos, né? Quando os apaixonados dizem assim, encontrei a pessoa perfeita para mim, né? Você é tudo que eu mais queria, né? Aí, quando a paixão começa a cair, essa ilusão começa a cair, né? Aí começa a vir a verdade, epa, você não é exatamente o que eu imaginava, né? Então, essa idealização, né, esse encantamento, vai ser posto à prova, né? Porque o ego da outra pessoa vai começar a ser analisado, vai começar a ser quem é você afinal, quem sou eu afinal, os dois começam a discutir. E se eles têm uma tendência neurótica muito forte, né, eles começam a disputar, a se julgarem, a se criticarem, né? Quando os relacionamentos começam a ser muito críticos, né, os dois ficam disputando para saber quem é o mais certo, né? Quem é aquele que está certo? Eu estou sempre certo, você está sempre errada. Eu estou sempre certa, você está sempre errado. Né? Quando o relacionamento é competitivo, né, uma competição narcísica, isso está mostrando claramente que esse processo de absorção da energia amorosa foi interrompido, foi bloqueado, né? E foi bloqueado por esses temores, né, que precisam ser analisados, que precisam ser reconhecidos e que precisam ser trabalhados, né? É por isso que muitas relações se tornam inviáveis, não por falta do amor, né? A energia do amor apareceu, Uhum. mas a angústia em relação à dependência do amor, né? Quando alguém depende, ou melhor, quando alguém está numa relação de amor, né, e reconhece esse outro como um outro não mais encantado ou encantador,
mas como um outro admirável, né? Admirável e admirador, né? É aquela história as pessoas não querem pessoas que são muito fracas, muito dependentes, né? Muito carentes, pegajosas. Isso geralmente desperta um certo mal-estar e uma certa rejeição, né? As pessoas que se relacionam de uma forma mais ou menos equilibrada, elas têm um certo grau de independência mútua, né? Elas têm uma vida própria para cuidar, né? E elas se encontram, elas tratam de preservar esse espaço do encontro, esse espaço da intimidade, né? Esse espaço do dois, né? Dois que é um a um, né? Como diz o Djavan naquela música, né? Você quer 0 a 0 e eu quero 1 a 1, né? Isso. Né? Bem, Então, esse espaço do 1 a 1 requer que essa capacidade de absorver essa experiência amorosa e deixá-la crescer esteja presente, né? Que a pessoa não seja uma eterna insatisfeita, né? Esses bebês eternamente insatisfeitos, eles geram adultos que estão sempre buscando conquistas, querem conquistar, porque eles só sabem isso. Quando eles conquistam o que eles querem, eles largam, porque eles não são capazes de absorver. É gente que ganha dinheiro e não consegue usar bem o dinheiro. É gente que conquista posições, mas não consegue relaxar naquilo que conquista. Né? Gente que conquista relações amorosas, mas não consegue amar de verdade, porque não consegue se entregar. Né? E isso é um bloqueio nesse eixo aqui. Né? Quando esse eixo é bloqueado, né, que é o eixo por onde entrou o leite, por onde entrou a relação mãe-bebê, né, e por onde a conexão mãe-bebê é sentida. Né? E a conexão amorosa é sentida. Né? Você vê, quando a gente ama, a gente quer abraçar, né, a pessoa, a gente quer tocar. Né? E porque o coração se abre, né? Por isso que se diz que amar é a abertura do coração. Né? Não é o coração, meu coração agora é seu, né? Te dou meu coração. Ninguém dá o coração para ninguém. Primeiro que isso é uma falácia, né? A gente abre o coração, né? A gente se abre. E quem dá o coração dá com medo, né? Dá com uma lista de condições, né? Diz assim, ó, eu te dou meu coração, mas você tem que me dar isso, isso, isso em troca, né? E quando você abre o coração, você abre para uma possibilidade se gerar, né? Quando isso não é possível, né, quando as pessoas estão presas nessa busca e elas não sabem absorver essa relação, a relação não evolui como uma relação de amor. Ela tende à competição, ela tende a ser regida pelo medo, né, ela tende a ser regida por mecanismos de controle, por mecanismos de defesa. Né? Tem gente que tem que controlar o outro, tem que saber aonde que o outro está. Cadê? Você não me disse, tem meia hora que você não me mandou uma mensagem dizendo onde você está. Você foi ao shopping, com quem? Né? Essa coisa paranoica, persecutória, né? Que é ciumenta, né? Que está sempre realmente. revelando essa insegurança, né? Que todos nós somos sujeitos, né? Todos nós somos sujeitos. Não estou falando aqui em nenhum lugar de superioridade, né? E nem dizendo Ah, que você que tem uma receita aí que você vai conseguir nunca sentir isso, né? Pelo contrário, a gente tem que ser muito amoroso com a gente mesmo, a gente tem que ser amoroso com a nossa neurose, né? Achar que a neurose é uma coisa anormal, né, é algo ruim, não, porque não é assim, você vai ficar sempre combatendo, combatendo. Você precisa, todos nós precisamos reconhecer que a luz e a sombra estão andando juntas aí, né? As nossas tendências neuróticas, quando elas são despertadas dentro de um relacionamento, é porque o relacionamento também despertou a sua parte boa, né? O seu potencial positivo, seu potencial de amor. Então, a neurose aí tem que ser administrada. Aí sim precisamos de um ego administrador, né? Que vai permitir que essa relação se aprofunde, né? E a gente chegue no que eu vou falar mais adiante, que é a questão do vínculo amoroso, né?
Ainda quero falar um pouco sobre as defesas narcísicas, né? Para evitar essa dor e para evitar a renúncia da busca, né? A busca tem uma coisa muito interessante, né? Procurar a pessoa ideal, né? É estar sempre procurando alguma coisa que você nunca encontra. Quando você encontra o semblante de uma idealização. Você encontra algo próximo. Aí, se isso gera, né, essa possibilidade do encantamento virar admiração e virar respeito mútuo e uma relação de colaboração, né, aí o amor vai se desenvolver ali. Né? Mas se Uhum. gerar medo, né, aí tem a possibilidade de que a pessoa se isole, né, ela fuja, né, a tendência à fuga aí é muito grande, né, que é o padrão evitativo, né, ou, curiosamente, tem pessoas que migram para uma posição de popularidade. Eu acho que isso é muito comum. Né? Eu O que escuto seria? aqui as descrições das pessoas que se separam, né? As histórias das pessoas que se separam, ou que estão sozinhas há muito tempo, e que resolvem vencer a barreira da vergonha e entrarem, por exemplo, no Tinder, nesses aplicativos de relacionamento, né, que eu acho que não tem muita diferença em relação a você estar numa festa, num bar de paquera, né, Hum. só que é com recursos de internet, com recursos de informática, com marketing digital. Né, o curioso ali é que você não vê quem te rejeita, né? No, quando você está, você só É vê quem verdade. dá, né? Você só vê Quem gosta de quem. você, É. é. Então você não vê quem. Vamos dizer assim, 1.000 pessoas viram seu perfil naquele site lá, né? Aí Ah, não, mas tem sim, cinco, tem um critério de cinco disseram, rejeição, ah, sim. gostei de você. Né? Tem critério de Sabe, rejeição? Não sei. As histórias que eu tem, é escuto. quando a pessoa. É quando a pessoa dá match com você e aí depois ela Ah, desfaz. Tipo assim, ela ah, viu tá. que não era Viu que não você, era. não Ah, tudo gostou, bem. É. e aí ela desfaz. Aí você nunca mais consegue falar com ela. Não gostei do beijo, né? Uma coisa mais ou menos assim. Não gostei nem É, da conversa. mas o que isso tem a ver é que quando as pessoas se abrem para se lançar em busca desses relacionamentos, né, o que se encontra é muita gente querendo popularidade. Né? E aí você vê uma espécie de consumo de sexualidade. Né? A sexualidade está sendo consumida. É como se fosse mais um objeto de consumo, mais uma cerveja no bar, né? Mais um churrasquinho na praia ou em algum lugar de lazer. Né? E isso é uma forma de superficializar e de evitar esse aprofundamento. E isso parece uma falsa liberdade. Né? A pessoa confunde nessa hora essa maneira de ser. Né? Não, a gente está numa época que a sexualidade é livre, né? A gente pode entrar nos relacionamentos e sair a hora que quer. Quer dizer, as pessoas estão aí se consumindo mutuamente, mas evitando o tempo de espera de conhecer alguém. Né? Tudo Uhum. bem, se alguém quer ficar assim, tudo bem, né? Mas é preciso saber que as neuroses sempre vão vencer. Né? Essa relação consumista, ela vai continuar alimentando a insatisfação, né? Porque entrar num relacionamento de verdade é reconhecer, né, que algo te falta e algo falta ao outro também, né? E Uma aí humildade. é humildade. E enquanto que o ego está nessa busca por conquista, né, ele está negando isso. Né? Eu vou achar alguém melhor, eu vou achar algo melhor, eu vou achar algo que vai me fazer melhor, né, parecer melhor para mim mesmo. Né? Então é aquele seio ideal, né, lá da amamentação, que não existe mais, né? Que já se perdeu. Né? Aquela mamada que um dia foi muito prazerosa, né? Que já se perdeu, já está no passado. Então, essa busca de completude, né? Ela é difícil renunciar a ela. Né? Quando a pessoa aceita entrar numa relação de amor, ela aceitou renunciar a esse ideal, né? de, de,
de perfeição, digamos assim, né? De plenitude. E vai se relacionar de uma maneira construtiva, né? Ou vai fugir, ou para os paraísos artificiais, né? Ou vai fugir para o isolamento, né? A gente não tem necessariamente que se fixar em nenhuma posição dessas, né? A gente precisa estar aberto, né? Mas quando o ego reconhece a possibilidade de amar desde uma posição mais madura, onde algo lhe falta, né? Ele renuncia a uma parte do seu individualismo, né? Ele aceita esse fracasso do eu ideal e aceita o fracasso do outro também, né? O outro não vai dar esse preenchimento mágico, né? É preciso aceitar perder, né? A gente tem que aceitar perder para poder ganhar, né? A perda de quê, né? Da onipotência, né? A onipotência dessa idealização, a onipotência de achar que você está sempre certa ou errada, né? Está sempre nessa polaridade entre o bom e o mal, né? O bem e o mal com L, ou o bom e o mal, né? E ou o certo versus o errado, né? Quando a gente aceita esse fracasso, né? A gente se realiza a partir do que a gente tem, né? A gente renuncia ao que a gente não é, né? E a gente pode aí reconhecer o amor nessa qualidade pulsátil, né? É quando o ego reconhece a sua ignorância frente ao amor, né? Porque o amor quer crescer por regras próprias, né? O amor não quer crescer pelos mecanismos de controle das idealizações do ego, né? O amor quer crescer por regras próprias, então ele requer uma abertura, ele requer que o vínculo amoroso seja um vínculo que propicie que o amor emerja, né? Emerja como função, né? E essa, isso é uma experiência que está além das palavras, né? Quem mergulha profundamente nisso, né? Diz isso, o Reich falava isso, os poetas falam isso, né? Que essa entrega, né? Essa entrega amorosa é uma entrega que traz uma experiência muito profunda, né? Que alguns definem como uma experiência mística. Não sei se os místicos estão muito de acordo com isso, porque as experiências místicas parece que vão além, né? Vão além dessa plenitude amorosa que está em função do outro, né? Na neurose, não. Quando o ego assume um papel neurótico, né, ele é manipulador, ele cria distanciamentos, né, ele manipula através do distanciamento, ele desconfia, né, foge, tenta dominar, né, ele se fragiliza, pira, né. Tem várias formas que o ego neurótico assume, mas tudo isso está baseado numa dissociação corpo-mente, né? O corpo e a mente dissociados, a pessoa não consegue entrar na experiência e relaxar na experiência, né? Relaxar no encantamento do encontro, da soltura, da abertura, né? Porque há uma tensão que produz uma divisão interna. Enquanto essa tensão não se dissolve, ninguém ama de verdade, né? O que se ama é uma idealização, é tentar amar através da mente, né? E não da experiência. Então, essas pessoas acabam reproduzindo o modelo de amor introjetado, né? E desde a relação com os pais, né? E reproduzem isso automaticamente. Então tem muitos casais que se mantêm juntos porque cada um cumpre seu papel na relação, né? E ficam ali. Mas quando eles olham honestamente para eles, né, eles sentem um esvaziamento muito grande, né? Poucos são aqueles que realmente conseguem vibrar, manter essa vibração, manter essa vitalidade, né? Manter a vitalidade da relação amorosa é algo que requer uma consciência corporal, que requer um funcionamento mais unido. E aí entra um afeto humano muito básico, né? Que se chama angústia, né?
a gente tem que poder, a gente tem que poder se angustiar, né? Tem que poder suportar a angústia, né? Quando a pessoa começa a se angustiar e foge para as drogas, para o álcool, foge para os paraísos artificiais, né? Ou para algum tipo de loucura qualquer que é normatizada, né? Consumismo, por exemplo, né? Ah, preciso ir para o shopping, preciso comprar o meu centésimo par de sapato, né? Para quem precisa de 100 pares de sapato, né? Para tentar suprir um vazio, uma falta, porque a angústia do que nos falta é a angústia da condição humana, né? A angústia dessa incompletude, né? Ou então entrar em competições, entrar em críticas, né? Enfim, esse jogo de criticar e condenar é um jogo que encobre muitas vezes a percepção desse vazio, né? Que precisa ser trabalhado por cada um e com ou sem a ajuda, né? Quer dizer, uns parceiros que se ajudam, eles se acolhendo mutuamente. Hum. Agora, ninguém pode tomar o papel de salvador num relacionamento, né? Você não consegue salvar seu parceiro da neurose dele, seu parceiro não consegue te salvar da sua, né? Isso é um trabalho que cada um tem que fazer consigo mesmo, né? E é um Aí cada um vai trabalho, trabalhar, né? é um trabalho que é uma revisão de vida. A gente tem que ter coragem de olhar para a nossa própria história de vida, né? Isso traz frutos muito valiosos. A vida é muito generosa quando a gente é honesto com ela, né? Quando a gente é honesto com a gente mesmo, né? Quando a gente não quer se esconder atrás de uma máscara, de uma pessoa realizada, de uma pessoa, né, normal, de uma pessoa que está sempre certa, cumprindo o seu papel, né? A gente precisa assumir a nossa angústia, né, de existir nesse mundo de uma maneira incompleta, né? Para aí então desenvolver o vínculo amoroso, né? O vínculo amoroso é um ideal de amor. Ele não é o amor ideal, né? O amor ideal ele é cristalizado. O amor ideal é assim, assim assado, né? É que nem as 10 receitas, né? Né, 10 coisas que se você fizer você vai prender a pessoa para o resto da vida a você, né? Tá As receitas cheio mágicas. tá cheio de vídeo assim no YouTube, né? E aí no Instagram e por aí, né? Não é isso, é uma atitude, né? Uma atitude reflexiva, né? Não é o amor ideal, é o ideal de amor, né? Então, esse vínculo amoroso, ele precisa se manifestar como uma forma de comunicação, né? Onde cada um se reconhece na sua verdade, nas suas faltas, né? E naquilo que tem para dar, né? É um vínculo de dar e receber, né? É uma, é uma via de mão dupla, né? Onde os desejos podem fluir em ambas as direções. Então tem que ser um relacionamento colaborativo, né? Tem um texto antigo do Rubem Alves que ele fala da diferença entre jogar tênis e jogar frescobol. Não sei se vocês já ouviram falar Não, não conheço. disso, né? Quando um relacionamento é uma partida de tênis, né, é um relacionamento competitivo, né? A pessoa, você vê, no tênis você joga para o outro errar, torcendo para que o outro erre. Ele não Verdade. consiga pegar a bola, né? Você quer o ponto você marca, criando dificuldade para o adversário, né? Quanto mais você faz ele rodar na pista para lá e para cá, né, mais difícil é. Então, mais vitórias você tem no jogo do tênis, né? É competição. No frescobol, não. Você joga a bola de um jeito que o outro pegue, né, e rebata para você poder rebater. Então, o gostoso do frescobol é que a bola não caia, né, que os dois consigam manter o jogo para lá e para cá, né? O vínculo amor, isso é uma analogia muito inteligente que o Rubem Alves criou para definir o que é uma relação de amor, né? Então, a competição não é pela verdade, não é para dizer que eu estou certo, né? A competição não é para ser melhor do que o outro, né? Para provar alguma coisa, né? Há uma
colaboração, há um desejo de que o outro acerte, né, que os dois se entendam, né, que isso faz com que a energia do amor cresça, né? Então, e agora isso permite que os egos se transformem, né? O que é mais interessante, né? Quando as pessoas dizem, eu renuncio à minha onipotência, né? Eu renuncio ao meu eu ideal, para ir me construindo, né, aos poucos dentro do relacionamento, que pode não ser só relação entre duas pessoas, né? Quando pode ser na relação com uma causa, como eu falei antes, pode ser na relação com cuidar dos filhos, né? Como pode ser na relação com uma pesquisa, né? Com a busca pelo conhecimento. Então, quando há uma renúncia, né, por esse lugar que é um lugar de idealizado, né, de cristalizado, né, essa renúncia permite uma transformação, né? É quando a relação pode ser transformadora para os dois. Os dois amadurecem, né? Os dois vão ficando melhores. Mas nem sempre isso é o que sustenta, né? O que sustenta a relação muitas vezes, por exemplo, as histórias que a gente escuta na clínica mostram isso, né? O que sustenta os relacionamentos é a dependência, né? É a família idealizada, é o medo da solidão, né? É, tipo assim, ruim com você, pior sem, né? Então, as pessoas isso vai gerando muitos desgastes, né? Vai desgastando e você vê aquela relação que os dois não se suportam mais, né? Ou se esvaziaram e não conseguem cumprir dar o mínimo de espaço para que o amor se desenvolva, né? É claro que dependendo da idade, dependendo do vigor físico, dependendo das condições, a sexualidade também precisa estar presente, né? A sexualidade como uma fonte de energia para que o amor possa se realizar. Mas há uma sexualidade compulsiva, né? Uma sexualidade consumista, né? Como essa dos procura, pega alguém, larga, né? As histórias de buscar sempre prazer, buscar sempre trocar de parceiro, duas, três pessoas, ter aquele casamento sólido, estável, e estar sempre buscando aventuras, porque as pessoas não se suportam nas suas faltas, nas suas insatisfações, né? E muitas vezes o relacionamento é tão neurótico, né? Tão que um não vê o outro, né? Um não vê o outro, simplesmente, né? A pessoa vive em busca só de é, da confirmação desse papel, desse lugar, né? Papai e mamãe eram assim, eu dou continuidade a isso, né? E a verdade por trás disso é outra, né? A verdade é que a pessoa está ansiando por uma satisfação que ela não consegue administrar de outra maneira, né? Aí os relacionamentos não são satisfatórios, ou minimamente satisfatórios, né? Então, o que eu queria provocar, né, é essa reflexão aí com essas questões, né? Não sei se alguém botou alguma pergunta aí, se você quer Teve um comentar alguma coisa. comentário, Você quer o medo de quer perguntar? perder. Eu tenho várias perguntas. Ok. Então O vamos. medo de perder atrapalha a honestidade. Atrapalha a honestidade, sem dúvida. Muitas vezes, qualquer medo atrapalha a honestidade, né? Qualquer medo faz com que a pessoa forje alguma coisa, né? Ela não tem coragem de ir fundo no que, na verdade dela. E nessa hora, quando há muitas questões muito complexas, né, atrapalhando o relacionamento, é hora de entrar em terapia, né? Essa complexidade tem que ser trabalhada no espaço terapêutico, né, para que a relação se libere dessa função, né? Então, aí a honestidade possa existir de uma forma com discernimento,
né, com um discernimento. Eu sei que isso vem da minha criança, então eu reconheço isso, mas eu não fico cobrando isso de você, né? Quando o casal fica, às vezes tem uma, uma manifestação que a gente vê que é a disputa, um tipo de competição pelo lugar da criança na relação, né? Tipo, você tem que cuidar de mim. Aí o outro diz, não, é você que tem que cuidar de mim. Você não ligou para mim naquele dia, você não cuidou de mim. Aí o outro replica dizendo a mesma coisa, né? Ou então as disputas pelo reconhecimento, né? Você nunca me reconhece, né? Você nunca me vê, né? Eu estou sempre me esforçando para ser uma boa esposa, me esforçando para ser um bom marido, né? Aí tem os medos de que o outro seja um controlador, que tudo isso é fantasma da relação de infância, né? Então tem que ter terapia para ajudar a discernir isso, né? A gente nasce sem manual, né? A gente nasce sem mapa, né? A gente tem que achar essas referências no resgate da nossa história de vida, né? Ah, olha eu aqui me colocando como um menininho carente diante da mamãe, né? Choramingando pelo amor da mamãe. Eu tenho que reconhecer isso de uma forma amorosa, não de uma forma crítica, né? Porque isso está na história de cada um, né? Estou eu aqui sendo soberbo, exigente, né? Eu tenho que reconhecer que isso aparece, né? Ah, eu só estou competindo, né? Eu só estou querendo, estou com medo de perder, né? Então, o medo de perder é um dos medos que leva as pessoas a ficarem desonestas, né? A gente tem duas especialidades na vida, né? Que uma delas é julgar, e a gente pode fazer uma live só sobre julgamento, né? Que tem Opa, coisa dessa para falar, né? Uma é sobre julgar, é uma das especialidades, e a outra é mentir, né? Inventar, criar coisas a nosso respeito que não correspondem exatamente à realidade, né? E tem gente que tem uma certa disfarçatez em dizer, por exemplo, eu estou sempre certo, você está sempre errado. Como pode? Né? A minha opinião é sempre a melhor. Né? A minha opinião é boa porque ela é minha. Né? Fui eu que forjei essa opinião. Então, ela está certíssima. Né? É muito interessante a gente passar num bar, assim, num sábado à noite, né? Antes da pandemia, agora está voltando tudo, né? Estão abrindo os bares. Mas as pessoas muito bêbadas e falando assim, coisas tolas, se escuta tolices, como se fossem verdades assim, né, filosóficas profundas, né? A pessoa forjou aquilo, né, no mais superficial da ignorância dela, né? Ignorância no bom sentido, no sentido de ignorar, de não saber como é que as coisas funcionam, mas dá uma autoimportância enorme, né? Brigam por coisas tolas, né? E é essa mentira que o ego conta sobre si mesmo que precisa ser desmascarada, né? E a gente não precisa sustentar essas mentiras, a gente não precisa disso para ser feliz, né? A gente precisa ser aberto, a gente precisa funcionar de uma maneira aberta, relaxada, né? Receptiva e seletiva, né? Você não tem que ser perfeito para ninguém, né? E nem só se relacionar com pessoas que reflitam o seu ideal de perfeição, né? Esses encontros os encontros, na verdade, são possibilidades de construção, né? Eu trabalhei durante muitos anos com grupos terapêuticos, ir para um lugar com um fim de semana, né? Ir para um lugar onde as pessoas possam fazer trabalhos corporais e se abrirem, falarem de si, né? É muito interessante que depois que essas máscaras caem, né, que vai se construindo em termos de relacionamento, é uma coisa muito bacana, é quando as verdades podem aparecer, né? A Noélia está dizendo aqui, todos temos baixa autoestima. Eu não concordo não, Noélia. Eu concordo assim, que todos nós carregamos um sentimento de inferioridade, né? Um sentimento de inferioridade que ou a gente compensa com uma arrogância, com orgulho, com uma superioridade, né? Ou a gente aceita
porque é a inferioridade da criança diante dos adultos, da criança do ser diante do mundo, né? O mundo é muito mais complexo, né? Tudo que está aí é muito maior do que eu, para eu me achar superior, né? Eu achar que eu sou melhor, né? Tudo que existe vai além do que eu possa apreender, né? E isso me dá uma certa curiosidade, mas me coloca numa condição inferior também, né? Agora, é uma inferioridade diferente de uma baixa autoavaliação, né, que é a baixa autoestima. A baixa autoestima é uma forma de autoataque, né? E você disse aí todos, né? Eu diria que talvez 50% das pessoas têm baixa autoestima, né? 40% se enganam bem, né? E 10% estão tentando lidar com isso como algo razoável, né? Que não está lutando por essa superioridade, seja intelectual, seja através de habilidades, né? É diferente você Ricardo, ter um... Oi, não, fala. desculpa, uma pergunta, mas pode continuar. Não, diferente você ter uma inferioridade porque você fica se comparando sempre com os outros. Geralmente, esse sentimento de inferioridade vem desse déficit da oralidade, que quando a gente trabalha isso biofisicamente, junto com as questões psicológicas, né, na terapia, a pessoa reconhece um senso de valor, ela reconhece um senso de valor dentro dela, né? A dignidade que nós temos é anterior a qualquer papel que a gente desempenhe na vida, né? Isso precisa ser reconhecido. A gente precisa se reconhecer nessa dignidade básica, né? Então, nesse lugar de dignidade, a gente não se compara com o outro, a gente é. É nesse lugar que a gente é um lugar de amor por si mesmo, né? E é um amor que pode crescer, que pode se expandir, que pode se desenvolver, né? O problema é quando a ferida narcísica é muito forte, aí fica sempre uma comparação com o outro, né? Parece que o outro está sempre melhor, né? E aí vem a baixa autoestima, o autoataque, e esse desprezo por si mesmo, né? É uma coisa que estou olhando a hora aqui para a gente não avançar muito no nosso tempo, né? Então são coisas que a gente precisa trabalhar dentro de nós e resgatar, né? Quem resgata esse senso de dignidade, né, resgata um amor próprio, resgata uma autoconfiança, né? Resgata através da percepção de uma sensação boa de si mesmo e pode se relacionar desde um outro lugar, né? Não tão competitivo, não tão miserável, não tão inferiorizado, né? Mas num lugar de construção, que é o que o vínculo amoroso permite, né? Permite uma construção, permite que algo cresça, que algo se desenvolva. O que você queria perguntar, Lívia? Sim, era uma curiosidade. Você falou bastante da amamentação, dessa importância da troca, né? E o Isso. que acontece? Obrigatoriamente, quando alguém, né, um bebezinho que às vezes não teve a amamentação da mãe original, ou que essa amamentação foi cortada por questões de saúde, ou porque era órfão, essas Uhum. pessoas obrigatoriamente elas vão ter problemas futuramente? Ou Vão não? ou Isso não, depende depende, também de né? outros fatores. Depende de muitos fatores, depende do que se desenvolve em seguida, né? Esse déficit pode ficar presente, escondido, não se manifestar, e outras funções encobrem isso, e a pessoa vive bem, toca a vida, né? Agora, quando a gente trabalha no campo da energia, do corpo, né, essas questões tendem a aparecer porque as defesas contra esse déficit não deixam que a energia volte a pulsar, né? Ou amplie, que essa pulsação cresça, se desenvolva, né? O Reich foi muito feliz quando ele entendeu a diferença entre o funcionamento encouraçado, que é esse funcionamento rígido, preso ao corpo, a um corpo travado, né? E o funcionamento livre, desencoraçado, que é a expressão de uma energia que flui e que pulsa, né? Isso
permite manifestações psíquicas distintas do que a gente reconhece no escopo da normalidade, né? Ou da adaptabilidade, né? A maioria das pessoas que consegue crescer, mesmo com esse déficit, e se adaptar ao mundo, né, elas só vão sofrer com isso se isso estiver impactando algum aspecto da vida dela, como, por exemplo, poder absorver prazer, né, poder absorver amor, poder interagir, né, poder estabelecer essa troca, né. Então, é muito relativo, né? Não pode se dizer que é uma coisa assim tão cabal, né? Então, é certo E que vai você ferrar, né? Hum? E um pouco mais à frente, assim, quando você vê casais que estão há muitos anos já juntos, né, já estão com esse vínculo Uhum. amoroso, mas que a pessoa não sente uma autorrealização, né? Existe esse vínculo, É. essa pessoa está 10, 20 anos no Tá bom. relacionamento, mas não tem a sensação. A, a insatisfação é da condição humana, né? A insatisfação reaparece em momentos em que algo se esgotou e que precisa se renovar, né? Não quer dizer que o relacionamento vai acabar, né? Quer dizer que algo precisa ser renovado na vida da pessoa, né? Que pode ser nas produções dela no mundo, né? E pode ser também na necessidade de um aprofundamento maior, de mergulhar mais em si mesmo, né? Para valorizar o que é vivo, né? A vida viva é a vida que pulsa, né? Em contato com a vida viva, a gente precisa de muito pouca coisa, né? A gente não precisa de tanta realização, né? Mas as nossas realizações precisam trazer um certo grau de satisfação, né? Eles precisam corresponder a um certo anseio de completude que a gente tem, né? Então você vê, o Fred Mercury dizia, né, no filme dele, né, na história dele, né, eu vou cantar porque foi para isso que eu nasci, né? Então cada um tem que Uhum. achar a sua a sua fonte de realização e mudar quando ela for passível de ser mudada, né? Mas o próprio Fred Mercury, por exemplo, ele teve uma vida de extrema busca de prazer, né, desenfreada, e Penso, né? que sexualidade, aquela coisa toda, pegou um vírus da AIDS aí e se ferrou. Mas isso quer dizer que ele estava sempre tentando preencher alguma coisa, né? Quando você relaxa no seu vazio, né? Você relaxa na sua falta, né? Aí vem uma angústia e que é preciso permitir que a criatividade gere outras formas de lidar, né? O problema do paraíso artificial é que ele leva sempre para a mesma coisa, né? Ele Sim. é uma rota, é uma repetição, né? Bebedeira, ressaca, Vira um vício, né? Que não... surto, o vício, é uma repetição, né? Qual o Uhum. problema disso? Não é um problema moral só, né? Para algumas pessoas é um problema moral. Essas pessoas são imorais. Não estou falando aqui como imoralidade. Estão falando que isso condiciona a qualidade energética e emocional e não deixa que a pessoa se abra para experimentar outras coisas, né? Quem pode se angustiar pode criar, pode abrir, achar soluções de outra maneira, pode se reinventar, né? É isso que pode estar faltando para um casal que está ali junto há muito tempo, que tem fontes de satisfação, mas que precisa, alguém ali precisa de algo mais, precisa se rever, né? Isso Uhum. tudo só é possível se houver amor à verdade, né? Sem amor à verdade, ninguém avança, né? Então, nós estamos chegando ao fim, né? Você quer É. comentar alguma coisa? Quer fazer outra pergunta? Minha pergunta seria muito pessoal, seria muito assim, como não cair nessas armadilhas do ego, como a gente não deixar uma É, boa oportunidade de amor passar, porque às vezes a gente sabe que a gente tem esses bloqueios, é, que a gente tem dificuldade, e às vezes a pois é. gente até perde a oportunidade, né? De ter um Sim, o amor tempo todo. Eu acho que sim. Eu acho que a gente perde muitas que sabota. oportunidades, joga fora, se sabota, por não prestar atenção, às vezes, né? Ou por agir de uma forma orgulhosa, né? De uma forma defensiva, por agir
preso no seu narcisismo, né? Cada um de um jeito. A gente vai perdendo oportunidades, né? Tem uma frase do Einstein, que dizem que é dele, eu acho que é, não sei se é mesmo, né? Que diz assim: uma coisa é você acreditar em milagres, né? E outra coisa é você reconhecer que tudo que está acontecendo é um milagre, É um milagre. que a vida é um milagre, né? Que isso, então poder dimensionar tudo isso, né? Perceber, nossa, eu estou respirando, né? Estou vivendo, estou conversando aqui com vocês. Isso tudo pode ser percebido como um grande milagre, né? Que traz um encantamento, né? Um encantamento profundo pela existência, né? Que é como é bom existir, né? Agora, é preciso sempre desenvolver essa consciência, né? Se expandir nessa consciência e não ficar se agarrando em ideias muito concretas, né? O sofrimento ele é muito concreto, né? A certeza que uma pessoa tem de que ela está sendo perseguida é muito concreta, né? A certeza de que ela é um fracasso na vida, que vai ser sempre assim, muito concreta, né? E essa concretude acaba sendo uma defesa contra a angústia de se experimentar no espaço aberto, né? Nas possibilidades, né? Os sintomas eles são muito concretos, né? Se você tem medo de barata, você tem certeza que a barata é uma desgraça na sua vida, né? Que a barata vai acabar com você, vai te humilhar, vai te traumatizar para o resto da vida, né? Então, isso tudo é vivido de uma forma muito concreta, né? Um ataque de pânico é uma coisa muito concreta, né? Isso tudo está no nosso inconsciente, se mostrando assim com essa concretude, né? O abandono é muito concreto, né? A traição é muito concreta, a perda é muito concreta, né? E quando a gente solta essa concretude, né, a gente se abre para experimentar coisas melhores, né, para se experimentar, que é o processo de desencouraçamento que o Reich dizia. Agora, paga-se o preço, né, de que se vai se transformar, isso vai te transformar, isso vai te modificar, né? O importante é Então, que, se for um casal, né, e que se alguém se solte aí, é que o outro consiga acompanhar também, né? Porque senão um vai sim, para o sem dúvida. mundo Muitas e o vezes, outro vai muitas ficar vezes, estagnado, né? O ideal muitas é vezes que acontece isso, né? é, Os casais acabam se adoecendo, né? As neuroses dos casais se dão por conta disso, né? Porque fica nessa posição de competição, nessa posição de controle, né? Porque há essa couraça sustentando, né? Há muito medo, né? E se não houver um trabalho psíquico adequado, né? Os relacionamentos se perdem, adoecem, né? Ficam ali nos seus sofrimentos, por né? isso que autoconhecimento é tão importante. No início, no É, meio e no fim no negócio. Não é? exato, né? Como eu já falei outras vezes, né? O autoconhecimento é importante para que a gente possa se desconhecer, né? Já sei quem eu Nossa, sou, poético. agora né, posso relaxar naquilo que eu sou para me experimentar de uma forma diferente, né? Para me reinventar, né? Não para ficar tentando ser certo, né? Não para ficar tentando ficar naquela posição neurótica de se agarrar num poder sobre si mesmo ou sobre o outro, que no fundo é uma daquelas mentirinhas que a gente aprendeu a contar na infância, né? E É. que não admitiu ainda a falácia, né? Não, eu vejo na internet, né, eu que mexo com esse marketing diariamente, que o desafio é justamente tentar ser feliz e tentar não ficar correspondendo às expectativas alheias, porque as pessoas estão Exatamente. fissuradas por sucesso, né? Uhum, Então é aquele perfil do casado, do hétero, e dos filhos, e religioso, e uhum, quase que vira uma história, assim, e sim. aquilo ali vira até uma personagem de marketing pessoal, né? A pessoa se É. sustenta naquilo ali, só que aí se acontece alguma coisa, é como se tudo Uhum. desmoronasse, né? Isso, Então, isso. Né? é,
Então, né? eu até converso muito com os meus amigos da área e falo assim, olha, para de idolatrar fulano de tal, porque assim, a vida É, não é essa perfeição, né? exatamente. Ficam passando essa imagem, ficam reforçando isso para a Uhum, sociedade como se exatamente. todo mundo fosse igual, mas não É. vai ser assim, né? Então, não tem como sustentar isso por muito tempo, né? Porque essa é a troca que eu estou falando aqui, né? Que é você sair, é o reposicionamento necessário. Sair desse lugar de eu ideal, né? De que o meu modo de ser é o ideal e tem que prevalecer, né? Para Isso, possibilidade, para gerar a possibilidade de construir o vínculo amoroso, que é poder viver essa fluidez, né? Onde cada um entra com suas identificações e com suas diferenças, né? Quando as trocas, né, amorosas e humorosas, né, podem se realizar, né? Bom, eu acho que a gente devia encerrar por hoje, né? O Instagram não encerra mais, não diz assim, acabou seu tempo, não, né? agora o Instagram deixa mais O, Inst- tempo. o Instagram deixou de ser lacaniano, ele era lacaniano, ele cortava a sessão e pronto. Agora É, não, ele está sendo mais flexível aqui. Ok? então, 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 lembrando que essa live a gente vai colocar amanhã no canal da Somática no YouTube, também vai estar isso. disponível no IGTV, Uhum, ali para quem quiser rever, enviar para alguém. é. Se alguém mais quiser fazer alguma pergunta, mas eu acho que não, a gente já colocou aqui, Uhum. ninguém perguntou. Então tá. Bom Natal para todos, feliz ano novo, né? E ano que vem a gente retoma aí com os nossos temas inquietantes, ok? Isso. Envie Agora, sugestões para a gente isso. também. Tchau, Lívia, muito obrigado mais uma vez, né? Gratidão, Ricardo. Pessoal, Tchau, Feliz tchau. Natal, boas festas, Tudo de se bom para cuidem. vocês. Um Tchau, abraço, tchau. boa noite. Feliz Natal. Agora vamos encerrar isso aqui. Ué, não quer encerrar. Não? Faz, Como é que a faz gente... assim, Para baixo? aqui embaixo na... O pessoal está falando dele. Aqui embaixo eu tenho uma setinha assim É. pro lado esquerdo, Ah, para você poder tá. sair. Não, não é não. Embaixo do, embaixo dos iconezinhos de compartilhar, do seu próprio celular mesmo, que vai ter uma setinha pro teu lado esquerdo. Aí vai aparecer a Peraí. opção de sair. Ah, tá escrito compartilhar em. É isso?